Galera, estamos aqui mais uma vez para o quadro Tá Explicado. Estamos aqui com o pastor Everton. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui conosco e vamos começar a nossa entrevista. Pastor, como evangelizar amigos, familiares, sem ofendê-los ou afastá-los? Familiares e amigos que têm outras crenças, tá? Maravilha. Bem, em primeiro lugar tem que ter o respeito. Se a pessoa pensa diferente, ela foi doutrinada assim. Então não tratar de forma jocosa, de forma irônica, é na amizade que a gente conquista a confiança. Segundo, trabalhar as questões do conhecido para o desconhecido. Ela deve conhecer coisas que você também acredita. Então parte do conhecido e vai trabalhando para aprofundar os detalhes. Fala sobre a lei de Deus de forma geral e depois chega no sábado. E tempo e oração. 29 segundos. Gente, nós estamos aqui cronometrando e o pastor pegou para ver se a gente não estava roubando, olha só. 30 segundos, boa. Em relação à modéstia cristã, nós temos uma prescrição para as mulheres, né? Porque geralmente os homens não sofrem esse tipo de, digamos que um preconceito em relação a como se vestir, né? Sempre como aquele terno e tal, mas geralmente as mulheres sofrem muito preconceito. Eu queria saber se a modéstia cristã também deve ser praticada pelos homens. Perfeito. Na verdade, os princípios bíblicos de modéstia, eles não se limitam a um gênero, não é masculino, feminino, é um princípio geral. Nós temos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, alguns princípios. Eu citaria 4. O princípio da modéstia, da decência, do bom senso e do desprendimento. Então isso se enquadra para o homem e para a mulher. Não devemos pontuar questões só no gênero feminino. Obviamente, o homem precisa ser modesto, ser desprendido, se trajar decentemente e ter bom senso também. Pastor, aproveitando aqui só para a gente ter um pouco mais de conteúdo, eu queria fazer uma pergunta aqui minha, não está aqui no nosso, né? Mas eu vou fazer essa pergunta assim porque geralmente em vários lugares do Brasil nós temos essa cultura de meio que menosprezar o gênero feminino, sabe? E isso acontece nas igrejas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para anciões, pessoas que lideram a nossa igreja, de como lidar com esse tipo de situação. Bem, na verdade, as mulheres, elas têm um papel muito importante, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele fez a Eva para ser uma coadjutora, né? Então, os dois juntos cumprem um papel importante de somar, né? O homem, junto com a mulher, consegue desenvolver coisas extraordinárias ao lado de Deus. Então, se há algum tipo de preconceito, ele realmente deve ser barrado, porque da perspectiva bíblica, o homem e a mulher, eles podem juntos fazer grandes coisas para o Senhor. É isso aí, então essa mensagem vai para você, mulher, que é guerreira, trabalhadora, mensagem do nosso pastor aqui. Pastor, é o seguinte, acredito que alguns hábitos que eu tenho, eles não interferem na minha salvação, mas esses hábitos eles são criticados pelos membros da minha igreja. Então eu devo viver segundo o que eu creio, ou eu devo tomar cuidado para não ser pedra de tropeço no meio do caminho? Bem, precisamos nos pautar realmente pelo estilo de vida bíblico que o Senhor nos orientou de forma clara. No entanto, há pessoas que não têm uma maturidade espiritual que precisam também de um apoio nosso. Então, se eu vou fazer uma coisa que cause escândalo para essa pessoa, eu evito fazer. Esse é um princípio que está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, se uma prática, um hábito, alguma coisa que eu fizer for pedra de tropeço para ele, eu honrando Cristo, eu vou com certeza evitar esse hábito para não ofender o meu irmão. É isso aí. Gente, é o seguinte, nós iremos mudar o nome desse quadro para Tá Ligeiro. Foi feito um abaixo-assinado e ganhamos essa causa por vocês, povo do nosso Nordeste, muito obrigado. Tem um desafio aqui para você, eu quero que você explique o pecado contra o Espírito Santo em apenas 30 segundos. Olha, calma lá. Calma aí. Tá cronometrando aqui. Essa pergunta é tão importante que a produção vai abrir uma exceção, tá? Para passar dos 30 aí. Vai? Vamos lá então, pastor. Bem, na verdade o pecado contra o Espírito Santo não é um ato, não é o adultério, não é o assassinato. O pecado contra o Espírito Santo é um estilo de vida. Nós temos 3 textos. Efésios 4:30 fala que nós não podemos entristecer o Espírito. Atos capítulo 7:51 diz que nós não podemos resistir ao Espírito. E 1 Tessalonicenses 5:19 diz que nós não podemos apagar a influência do Espírito. Então perceba que é uma progressão. Primeiro eu entristeço o Espírito, depois eu resisto ao Espírito e depois eu estou apagando a influência do Espírito na minha vida. Então o que acontece? É muito importante eu saber que o pecado contra o Espírito Santo não é porque Deus não quer perdoar ou não pode perdoar.
É porque eu entristeci, insisti contra o Espírito e a influência do Espírito foi se apagando da minha vida. Infelizmente, é ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Como eu me afastei tanto, eu não me arrependo, não peço perdão, logo Deus não perdoa. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não é porque Deus não quer, é porque infelizmente eu fui saindo da atmosfera da atuação do Espírito na minha vida. Como a produção liberou, só deixa eu dar um exemplo rapidinho. Por exemplo, eu estou falando com você aqui. Se eu segurar o microfone e estiver falando e falar para você sair uns 5 metros, você vai ouvir minha voz só que menor. Se você se afastar mais, você vai ouvir menos ainda. Se você for lá na esquina, você já não ouve mais minha voz. Eu posso continuar falando, mas você não está mais ouvindo. Então, essa questão do Espírito Santo é isso, tá? Eu pequei, entristeci, resisti e depois eu apaguei a influência do Espírito. Ele continua falando, mas a voz dele já não faz mais influência para mim. Eu não me arrependo, não peço perdão, logo eu pequei contra o Espírito, eu não sou perdoado, porque é ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pela exceção, viu, produção? É isso aí, muito obrigado, pastor Everton. O objetivo desse canal é sempre levar a mensagem de Cristo. Independente da brincadeira que a gente faz aqui, os 30 segundos, é sempre levar o Evangelho. Então, compartilhe, curta o nosso vídeo para que nós possamos levar essa mensagem para mais pessoas. É isso aí, valeu!